pessoal, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de história aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma discussão. Você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, apareçam aqui no nosso bate-papo, me manda aqui um oi. Você que está aqui conectado na sua cidade, tem como eu ver aqui as cidades, Nil, que a galera está conectada, por favor? Eu sempre falo aqui da importância de vocês estarem aqui comigo, se comunicando comigo, os professores presenciais, então, por favor, apareçam aqui, me mandem aqui um oi. Então, olha só, na nossa aula de hoje, né, 2 de setembro, numa sexta-feira, a gente vai discutir sobre o que foi a Revolução Russa e o surgimento da URSS, que é a ex-União Soviética. É um conteúdo que ele está também relacionado à Primeira Guerra Mundial, também está relacionado à Guerra Fria. Então, é bem interessante, até porque é um conteúdo atual, é do século XX, mas como a gente já sabe que foi gerando consequências na forma, né, da organização social, também no século XXI, tá bom? Então, bora lá entender o que foi esse período. O roteiro da nossa aula né, o objetivo é fazer com que vocês consigam compreender o significado e os elementos que definem o que é uma revolução. E a gente vai fazer isso justamente entendendo essa experiência histórica que foi a Revolução Russa de 1917. E a gente também vai responder aqui algumas questões sobre esse conteúdo. Então, eu sempre faço aqui as questões durante a aula, justamente porque é bom aprender um conteúdo e já testar aqui nas questões para saber se vocês de fato compreenderam, tá bom? Então, vamos lá. Olha, gente, a Revolução Russa, ela teve início em 1917 e permanece até por volta de 1928. Lembrando que eu sempre coloco aqui as datas, não para vocês ficarem presos naquela ideia de que é preciso decorar a data que iniciou e terminou a Revolução, mas sim para que a gente consiga se situar, né, no período histórico. Então, a Revolução Russa, ela começa em 1917, e aí vocês já sabem, né, que durante esse período estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela teve início em 1914 e vai até 1918. E a Rússia, ela estava inserida na Primeira Guerra Mundial, mas ela sai da guerra em 1917. Nós estudamos isso aqui para poder fazer a revolução dentro do seu próprio território. Então, a gente analisou toda a Primeira Guerra Mundial e agora a gente vai entender aqui o que foi a Revolução Russa, que está dentro desse período histórico. Bom, gente, então a Revolução Russa, ela foi uma série de eventos que foi responsável por derrubar a monarquia que comandava o Império Russo, né? Então, a Rússia, ela era um império lá no início do século XX, né? E olha, gente, já estava... O Brasil foi império ainda, né? Não, lembrando, né, que o Brasil, a gente passou pelo processo de independência lá em 1822, inclusive, né, na próxima quarta-feira é o 7 de setembro, mas eu sempre friso aqui com vocês que a nossa independência, ela foi muito mais no papel do que de fato na prática. Isso porque o Brasil, ele continuou bem dependente economicamente de Portugal. Para Portugal reconhecer a independência do Brasil, a gente ainda teve que fazer um empréstimo com a Inglaterra para pagar essa independência. E diferente de outros países da América Latina, que quando se tornaram independentes, se tornaram uma república, o Brasil se tornou foi um império, com o governo de Dom Pedro I até 1831, quando ele abdica do trono e volta para Portugal. Depois a gente passa um período de regência, porque a regência era um grupo de pessoas governando o Brasil. E depois a gente entra no segundo reinado com Dom Pedro II, que era filho de Dom Pedro I. Né, ele assume esse poder ainda lá no golpe da maioridade. Então, ele só tinha 14 anos de idade quando ele se torna
um imperador, gente. Então, essa independência, nem sequer república a gente virou uma monarquia, um império, né? Então, era essa lógica. Ainda no século XX, a Rússia ainda era uma monarquia. E a ideia, né, da Revolução Russa era o quê? Derrubar a monarquia que comandava o Império Russo e até então, né, e criar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. E a Rússia, ela se tornou o primeiro país socialista do mundo. E lembra, a gente também já teve uma aula aqui, né, vendo as diferenças entre o que é socialismo e capitalismo. E essa revolução, ela não é importante apenas para a história da Rússia, né, mas ela é importante para o mundo inteiro, porque ela acabou marcando um período, né, ali no século XX que impactou o mundo inteiro, gente. Tanto em uma lógica e em questões econômicas, políticas e também culturais. Aqui na tela vocês estão vendo o Lenin, né, que é sempre quando é uma figura bem marcante da Revolução Russa. Então, em fevereiro de 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, o regime czarista da Rússia é derrubado por um amplo levante de massas. Isso é uma característica bem marcante, porque a Revolução Russa, ela foi o quê? Ela foi popular. Nil, coloca aqui a caneta. Ah, foi. Popular. Então, ela foi popular, ou seja, ela houve participação das pessoas durante aquela revolução, né, gente? Isso é bem interessante. Vou fazer aqui só uma comparação com o Brasil, né, para a gente entender um pouco melhor. Por exemplo, a nossa independência, a gente teve uma forte participação popular, inclusive o Piauí, né, que também participou. A gente pode citar aqui a Batalha do Genipapo, que também é uma luta ali dentro do contexto de luta pela independência. Embora, né, seja um pouquinho depois, mas mesmo assim é nesse contexto de luta pela independência, mas a República, quando ela foi proclamada em 1889, não houve participação popular, né, uma proclamação de uma república, e a gente não teve participação popular porque, de fato, o povo nem entendia, né, o que estava acontecendo quando a república foi proclamada lá no Rio de Janeiro, em 1889. Já a Revolução Russa, aqui no século XX, a galera na Rússia queria, de fato, derrubar e, se quiser, acabar com essa monarquia, porque existia uma forte desigualdade social dentro da Rússia, e agora a gente vai entender um pouquinho aqui desse contexto, beleza? Bom, então o contexto histórico, gente, desse período. Primeiro, atraso social. Né? Então, para a gente entender como acontece uma revolução, aqui durante as nossas aulas eu sempre trago o contexto histórico, os antecedentes, para a gente entender de fato todo o período. Então, olha, a gente tem um atraso social em que a Rússia, em pleno século XX, ela ainda era uma sociedade muito rural, né? Embora eu tenha dito assim, em pleno século XX, né? Mas pensando aqui na história do Brasil, o Brasil, como a gente já aprendeu, no início do século XX, também era um país ainda rural, né? O Brasil, ele passou a ser um país com mais zonas urbanas. A gente viu apenas no IBGE, eu acho que foi no IBGE de 1940, não, 1970 foi que o Brasil, de fato, se tornou um país urbano, porque até então a gente ainda era um país rural, né? Então, aqui na Rússia também era uma sociedade rural. A burguesia, quem é essa burguesia? Lembra? A burguesia é a galera que é comerciante. Então, ainda existia um comércio muito pequeno na Rússia aqui nesse período. Então, muitos camponeses e operários, eles viviam na miséria, gente, porque era uma sociedade muito desigual, com um poder muito concentrado na figura do czar, né? Existe a diferença, não era um rei. Então, por isso que a gente fala de um atraso social,
porque não tinha uma economia muito bem estabelecida para gerar uma vida digna, com saúde, educação, segurança, acesso à moradia. Então, é claro que isso deixava as pessoas que viviam dentro daquele território extremamente insatisfeitas. E aí não tinha muito como questionar, porque afinal de contas era um czar, uma monarquia, era um poder político, econômico e cultural muito concentrado naquela figura monarca. Então a galera nem sequer poderiam questionar, né? Corriam até risco de vida, né? Tu já pensou? É até um pouco que nem um absolutismo, né? Tu questionar a figura de um rei? Não, eles nem conseguiam imaginar uma coisa dessa. Outro atraso, o atraso econômico, em que uma economia era bastante agrária, né, já que era uma sociedade que ainda estava muito concentrada na área rural do país. E olha, gente, a Rússia é considerado o maior país do mundo. É um território muito grande que abrange tanto o continente asiático como o continente europeu. Então, é um país tão grande que existe uma diversidade cultural e étnica muito grande também. Inclusive, eu acho que a próxima aula ainda vai ser Revolução Russa, e aí eu quero falar um pouco mais dessas características culturais e étnicas, tá certo? Hoje a gente vai ver a revolução, assim, os principais pontos. Então, o atraso econômico era marcado por uma economia agrária, por uma queda na industrialização, e um aumento na concentração de terras. Então, se a gente tem uma queda na industrialização, mas ao mesmo tempo houve um crescimento do capital estrangeiro. Era um período em que a Rússia ela ainda era muito aberta para o capital estrangeiro. Outro ponto é um aumento na concentração de terras, né? Então, concentração de terras é a ideia de que uma pequena parcela da sociedade, que a gente entende que faz parte de uma elite, concentra a terra nas suas mãos. Se é uma sociedade rural, se é uma sociedade agrária, então é claro que quem tem terra tem poder e quem não tem é explorado. Não tem nenhum privilégio, inclusive também não tem nenhum direito. E é claro que isso gera uma desigualdade muito grande. Outra característica desse atraso econômico é a inflação devido à participação na Primeira Guerra Mundial. Então, essa inflação é que a gente tem um aumento da comida, do metro quadrado, né, do aluguel, quando a gente fala assim. Então, por isso mesmo, uma queda na industrialização, no comércio, no desenvolvimento econômico, porque quando um país ele está inserido em uma guerra, é muito comum que ele acabe concentrando todos os seus recursos para aquela guerra, porque uma guerra ela requer recursos humanos, que são as pessoas, os soldados, e uma guerra requer também tecnologia, requer instrumentos bélicos. Então, o próprio país ele fica muito voltado para poder se estabelecer naquela guerra. E aí a economia e a sociedade dentro do próprio país ela entra em declínio. E isso é uma característica da Europa que durante essa primeira e também durante a Segunda Guerra, né? Então, durante a Primeira Guerra, países como a Inglaterra, a França, que também participaram, mesmo a Inglaterra e a França ganhando a guerra, gente, elas entram em um declínio econômico muito grande, né? E a prova disso é que, inclusive, a Inglaterra, que era considerada a maior potência do mundo, ela perde essa posição para os Estados Unidos da América. Então, a própria Inglaterra ela vai precisar, né, da indústria dos Estados Unidos, da produção de vestuário, da produção de alimentos, da produção de tecnologia, justamente porque ela entra em uma crise econômica muito grande. A Itália também, a Alemanha, né, que também participou da Primeira Guerra Mundial. Então, é claro que isso também gera esse contexto na Rússia, que também participou.
Outro atraso é o atraso político, porque existia o czarismo, e czarismo, gente, ele é um governo autocrático. Então, é um governo também autoritário e que fica o poder concentrado na figura de uma única pessoa. E aqui, no caso, era o czar Nicolau II. Outra característica do atraso político é a oposição ao czarismo. Então, a sociedade, de uma forma geral, ela começa a se movimentar de uma forma bem organizada contra o poder do czar. Então, ele enfrenta uma oposição bastante grande. E essa oposição, né, vai se concentrar no Partido Operário Social Democrata Russo, que era o socialista. E um ponto que eu quero que vocês se liguem é que você pode dizer, mas professor, um partido operário, mesmo dentro de um país muito rural, com uma industrialização em declínio, mas, gente, mesmo assim, ainda existia uma industrialização, embora ela estivesse em queda, né? Ainda existia uma industrialização, existiam pessoas que acabavam sobrevivendo de uma forma bem exploratória ali dentro dessas fábricas. Então, é por isso mesmo, isso é um traço, né, da luta dos trabalhadores, é um dos movimentos sociais mais importantes e muito bem organizados do mundo, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, né. Um exemplo aqui do movimento operário no Brasil é que pressionou bastante para que a gente conseguisse ter leis trabalhistas. No início do século XX, ali em São Paulo, a gente tinha uma média de 100.000 operários. Então, foi uma galera que gerou uma pressão muito grande, porque a gente não tinha nenhuma lei trabalhista. As leis trabalhistas do Brasil é de 1943, né, a CLT. Porque em 1934, na Constituição, nós tivemos algumas medidas, né, que foram incorporadas no governo do Getúlio Vargas. Lembra, a gente estudou a Era Vargas, de 1930 até 1945, mas foi na sua fase final, no Estado Novo, que a gente tem ali, né, de fato, a CLT. Então, não tem nem 100 anos que a gente tem leis trabalhistas no Brasil. E é fundamental, né, a gente conhecer os nossos direitos, afinal de contas, é a classe trabalhadora que sustenta, de fato, um país. Olha, então, em janeiro de 1905, né, embora olha que a revolução ela só começa 12 anos depois, lá em 1917, a gente está analisando aqui o contexto. Então, em 1905, um domingo, que foi no dia 9 de janeiro, uma grande manifestação, e eu coloquei aqui, ó, em caixa grande, uma manifestação pacífica marchou em direção ao Palácio de Inverno, que era onde vivia o czar Nicolau II. E lhe entregou, né, o desejo era lhe entregar uma série de petições, justamente porque a galera estava falando: olha, a gente está com fome, não tem como a gente conseguir sobreviver com a industrialização caindo, uma pequena burguesia, uma sociedade muito rural, né, basicamente se baseando ali, né, basicamente se baseando, fica muito redundante, mas muito ancorado ainda dentro de um feudalismo, né, gente? Olha que a gente não está falando aqui de idade média, né? E aí o que foi que aconteceu? A guarda real, ela não deixou a multidão se aproximar do Palácio de Inverno e abriu fogo. E mais de 1.000 pessoas morreram e cerca de 5.000 ficaram feridas. E por isso mesmo esse domingo ficou conhecido como Domingo Sangrento. E diante, né, gente, dessa repressão extremamente violenta, os protestos contra o governo do Nicolau II aumentaram. Em outubro, olha, começou em janeiro, e quando chegou lá em outubro de 1905, se reuniram pela primeira vez os representantes dos trabalhadores na cidade de Moscou. Ok? Então, olha aí, a gente viu o atraso político, econômico e social, vimos que a própria população ela teve esse desejo de gerar uma transformação,
e foram, né, de uma forma pacífica. A própria população que vivia dentro daquele território meio que pedia ajuda para aquele czar, porque afinal de contas era ele o grande administrador do país, né? E ao invés dele receber essa população e ouvir ali as suas demandas, não, né, gente? Mandou foi matar. Então, olha aí, mais de 1.000 pessoas mortas e cerca de 5.000 ficaram feridas. Por isso o nome Domingo Sangrento. Beleza? Tá todo mundo entendendo? Olha, a revolução realizada pelos operários, né, que se organizaram, o Domingo Sangrento é em janeiro de 1905 e lá em outubro de 1905 esses trabalhadores vão se organizar, né? E aí vai ter uma revolução realizada por esses trabalhadores que trabalhavam em ambientes insalubres, com baixos salários e longas jornadas de trabalho, né? E isso, gente, já é no início do século XX, mas parece lá a Revolução Industrial da metade do século XVIII, né? Que começou na Inglaterra por volta de 1750, em que nós víamos aqui as mesmas características, né? Então, eram pessoas que trabalhavam até 18 horas do seu dia, mulheres e crianças trabalhavam da mesma forma que os homens, mas ainda recebiam menos, né? Não existia nenhuma lei trabalhista, nenhuma segurança dentro do trabalho. Por isso mesmo que muitos pesquisadores, pesquisadoras da época falam que era uma vida dentro da fábrica. Porque tu imagina, o dia tem 24 horas e tu passar 18 horas do teu dia dentro de uma fábrica, trabalhando ali em pé de uma forma exaustiva, com um tempo muito pequeno para tu poder comer ali uma alimentação que na maioria das vezes era muito pobre em nutrientes. É claro que é uma exploração ao extremo, né? Isso no século XVIII, e a galera que mais de 200 anos depois, na Rússia, ainda viviam da mesma forma. Então, é óbvio que isso era de revoltar essa população. E aí a gente começava, então, a formação dos sovietes, que é a Organização dos Trabalhadores Russos, sob o comando do Lenin, né, que é uma referência aqui, é um líder, de fato, da Revolução Russa. Aí na tela vocês estão vendo o Nicolau II e suas filhas, né, e que a galera inteira foi assassinada. A gente vai entender um pouco como foi isso. Bom, para a gente poder entender, né, a gente já viu que existiam os sovietes, que eram os trabalhadores operários, né, russos, e que existia um partido. Mas dentro desse partido ele acaba se dividindo. Então a gente tem os bolcheviques e os mencheviques. E essas aqui são as duas correntes nas quais se dividiu o Partido Operário Social Democrata da Rússia. E as próprias palavras bolchevique e menchevique vêm do russo e significam bolchevique significa maioria. Então, assim, vai ser bem fácil de entender. Então, bolchevique significa maioria e menchevique significa minoria, ok? Então, bora lá. Bom, então essa divisão entre bolcheviques e mencheviques, né? Então a galera dizia assim, olha, a gente tem um único partido, e o partido é o Partido Operário Social Democrata da Rússia. Mas, gente, é muito natural que mesmo dentro de um grupo exista divergências. Então tu pode acreditar em um determinado posicionamento político e mesmo assim tu discordar daquelas pessoas que estão ali dentro daquele mesmo grupo ou daquele mesmo partido que você, né? E não precisa a gente imaginar isso só no campo aqui, né, da política, mas enquanto também dentro do teu próprio grupo de amigos, né? Não significa que só porque vocês são amigos que é todo mundo completamente igual e pensa da mesma forma. É natural que existam diferenças, e é justamente isso que ocorreu dentro do próprio Partido Operário
da Rússia, em que eles vão se dividir e vai ter uma maioria que vai com Lenin e uma minoria que vai com Martov. Certo? Então, gente, essa ruptura do Partido Operário, ela aconteceu quando a organização realizava o seu segundo congresso, que foi em 1903. Olha aí, ainda foi antes do Domingo Sangrento. E naquela reunião, dois grupos acabaram se formando. Então, a gente tem os bolcheviques, que foram liderados pelo Lenin, que é esse carinha aqui, e os mencheviques, que foram liderados pelo Yuli Martov, que é justamente esse outro cara aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Então, aí na foto, né, vocês estão vendo os dois que até então eram best friends, né, melhores amigos aqui, e fundaram o Partido Social Democrata da Rússia, mas eles acabaram rompendo porque eles tinham divergências ideológicas. Então agora a gente vai entender um pouco que divergências são essas, né? E aqui na tela a gente tem, eu coloquei um resumão, né, bem explicadinho para vocês poderem entender as diferenças. Então, a gente tem aqui os bolcheviques, que é justamente a maioria do partido, né? Então, a maior parte do partido foi aí para o lado do Lenin e do Trotsky, que era o seu aliado ali ideologicamente falando, né? Então, eles acreditavam na aliança entre operários e camponeses para derrubar o czar, o Nicolau II, e aí sim implantar uma república socialista. Eles também acreditavam que o poder ele só seria atingido através de uma revolução. E quando a gente fala em revolução, é que a gente está falando em mudança. E quando a gente estudou Revolução Industrial, é porque antes o trabalho ele era manual e artesanal. Com a industrialização, o trabalho, né, a forma de produzir, ela se modificou completamente. Então, revolução é uma mudança bem grande, que altera as estruturas da sociedade. Quando a gente fala em Revolução Francesa, da mesma forma, porque a França vivia um absolutismo. E aí depois o povo toma o poder. Então, aqui eles acreditavam que, para o czar sair, era muito importante que tanto os operários quanto os camponeses eles pudessem se unir para gerar essa transformação. E aí depois eles diriam que ocorreria uma ditadura do proletariado. Quem é o proletariado? É a galera que trabalha. São os trabalhadores, e eu até falei aqui um pouquinho, eu acho que eu coloquei aqui essa ideia do proletariado, né, vem de prole, porque o trabalhador ele não tem os meios de produção, ou seja, aqui na industrialização os trabalhadores eles não têm a fábrica, eles não são dono da fábrica nem dos instrumentos, então para eles conseguirem sobreviver, a única coisa que eles têm é a força de trabalho e a prole, que são seus filhos, que também se transformam em forças de trabalho. Já os mencheviques são a minoria, né? Então, quando o partido ele dividiu, a minoria, né, uma pequena parte do partido, foi lá para o lado do Martov. E aí eles defendiam o socialismo evolucionário ou por etapas, né? Então, eles acreditavam, não, tudo bem, a gente vai conseguir colocar o socialismo, mas não precisa a gente ir lá e derrubar de cara o czar, né? E aí o Lenin falava, olha, como então? Como é que a gente vai gerar uma transformação se a gente vai ficar do lado do czar, que é justamente quem explora os trabalhadores, né? Então, a lógica era essa. E ainda os mencheviques, né, a minoria, gente, eles acreditavam que o poder seria atingido através de reformas capitalistas, né? Então aí já dá uma treta, porque a gente sabe que capitalismo e socialismo é o oposto. Então, um pouco contraditório, né?
E ainda o outro detalhe é que eles acreditavam que depois que eles conseguissem tomar o poder, aí seria uma sociedade com voto, com processo eleitoral e uma aliança com a burguesia. E aí é que está a grande questão, né? Então, os bolcheviques, que era a maioria, o Lenin aqui, o Trotsky, ele falava, olha, não tem como é que eu vou me aliar com quem me explora? Então, não tinha, gente. A galera dizia, olha, não tem como a gente ir com os mencheviques, né? E é por isso mesmo que os bolcheviques, eles eram a maioria, porque eles acreditavam que não tinha como se aliar com a burguesia e com o dono de fábrica. Só tinha como gerar uma transformação se eles fossem se aliar entre trabalhadores e camponeses, tá bom? Todo mundo entendeu aqui essas diferenças, né? Porque são bem importantes. Bom, agora a gente entra aqui de fato, olha aí, né? Foi tudo para a gente fazer um contexto. Então, agora a gente entra aqui de fato na Revolução de Fevereiro de 1917, em que o povo invadiu o palácio, né? Então, a galera até tentou conversar de uma forma pacífica, ainda lá em 1905. Não gerou mudanças, houve o partido, a galera se dividiu. Existiam divergências ideológicas, mas nada foi resolvido. E aí o povo invadiu o palácio e forçou o czar a renunciar, né? Forçou, depois de muita pressão. E assim começava a Revolução Russa, ok? E aí sim começava a Revolução Russa. E olha, esse primeiro episódio, em específico, ficou conhecido como a Revolução de Fevereiro e levou os mencheviques, que era a minoria, né, um grupo moderado, apoiado pela burguesia russa, ao poder. Esse aqui, a Revolução Russa, eu acho tão interessante, da mesma forma que a Revolução Francesa, né? Porque a gente tem uma galera querendo tirar o czar, mesmo assim, a galera que era amiga diverge, treta entre si, e aí, num primeiro momento dessa revolução, o grupo Os Mencheviques, que era a minoria, lembra disso, eu vou estar sempre falando aqui, né, porque são muitas informações. Então, os mencheviques, que eram a minoria e era considerado como um grupo moderado, que queria reformas capitalistas, que foi apoiado pela burguesia, é claro, né, a burguesia não ia ficar do lado lá do bolchevique, né? Porque o Lenin estava dizendo, olha, eu não vou me aliar com a burguesia é que me explora. Lembra que o Lenin era um operário também, né? Então ele dizia, olha, não tem como a gente ficar do lado, a gente ficar do lado do grupo que está explorando. É a mesma coisa que tu ser amigo do teu algoz, né? Então, de quem te explora, de quem te controla, de quem te exclui, te joga à margem da sociedade. Então, é claro que a burguesia, ela apoia os mencheviques, eles conseguem chegar ao poder durante aqui a Revolução, né, do início ainda, de fevereiro de 1917. Então, aqui, ela tem, primeiro, um caráter liberal burguês. Por que liberal? Porque defende que o Estado ele não deve interferir nem nas decisões econômicas e nem nas liberdades individuais de quem ocupa essa sociedade. Burguês, porque, como a gente já sabe, é a galera que é comerciante. Então, a gente aprende isso lá na sociologia também, né? Com a teoria marxista, que os burgueses são os donos dos meios de produção. Então, é a galera que é dona da fábrica. E aí o Lenin fala, olha, quem é dono da fábrica quer ter mais poder. Se ele quer ter mais poder, ele não vai gerar uma transformação e nem garantir direitos para quem é trabalhador. Então, ainda que outra característica, vem os sovietes, que eram os conselhos de operários, camponeses e soldados, que de fato era a galera que fez com que essa revolução ela acontecesse. Existe uma aliança com a burguesia, né? Porque afinal de contas, os mencheviques eles também defendiam uma revolução, mudanças, adotando medidas capitalistas.
E aí ocorreu a abdicação do Nicolás II, né, gente? Ele teve que renunciar, e aí acaba o czarismo na Rússia. E aí é que eu quero que vocês se liguem, porque num primeiro momento vai existir um governo provisório. Então a gente tem um líder que é o Lvov, né? Desculpa, mas com certeza nessa pronúncia. Aí tem um domínio da burguesia, óbvio, né? Um apoio dos mencheviques, a manutenção da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Esse é um ponto muito importante, porque a galera que era lá que era contra, né, que era bolchevique, falava: olha, não tem como aqui, a gente não vai ter, a gente não quer se manter na Primeira Guerra Mundial. Esse era um dos grandes problemas, né? Porque o povo russo dizia assim: olha, a gente não vai permanecer na Primeira Guerra Mundial. Como a gente aprendeu, um país, quando ele está dentro de uma guerra, muitos dos seus recursos são voltados para a guerra. Não é isso? Então, como eles tinham uma ideia capitalista aqui, eles permanecem na Primeira Guerra Mundial e vão fazer o quê? Perseguir os bolcheviques. Afinal de contas, os bolcheviques, eles eram a maioria e eram oposição. Então, vão começar a perseguir a galera que era contra os mencheviques, beleza? Agora, ó, fevereiro de 1917. Agora a gente chega aqui em outubro de 1917. E após meses de organização, os bolcheviques, apoiados pelo povo, isso aqui é muito importante. Então, os bolcheviques, apoiados pelo povo, derrubaram a República da Duma, né, como era conhecido, quando os mencheviques chegaram no poder lá no início do ano, em fevereiro, e instalaram o Conselho dos Comissários do Povo, que era presidido por Lenin, né? O Lenin era o líder dos bolcheviques. Começava, assim, a nova fase da Revolução Russa. Isso tudo em um único ano. Então, olha aqui as características. Cai o Love e aí entra o Kerensky, né, que era um socialista moderado também. E existe um apoio popular, então o povo de fato, né, desejava que os bolcheviques chegassem no poder, tão tal que eles eram a maioria dentro do partido e também eram a maioria quando a gente pensa na sociedade como um todo. O Kerensky, ele pede ajuda aos bolcheviques, né, porque tem uma ofensiva que era a galera que era aliada ao czarismo. Então, se toca também, né, se lembra aqui que não tem como, gente, essa galera chegava no poder e o czar, né, que havia saído no início do ano de 1917, ele não aceitou assim de boas e disse: ah, beleza, então agora a gente saiu do poder, tá bom? Não tem como, tá, gente? Eu quero que vocês se liguem nisso. Ó, um outro detalhe, um apoio. Ah, eu falei, né? Aí o Kerensky, ele diz: olha, bolcheviques, a galera quer me tirar do poder, e aí a gente vai fazer o quê? E aí o Lenin, né, ele se organiza e ele sai do exílio. Por quê? Porque lá em fevereiro, quando os mencheviques entraram no poder, eles perseguiram os bolcheviques, que era a maioria, e o Lenin, que era o líder deles, foi para um exílio. Eu acho que o exílio do Lenin foi no México. Eu acho que é isso, ele foi exilado no México. E aí, quando está aqui, né, em outubro, os bolcheviques conseguem tomar o poder e o Lenin volta do México, volta novamente para a Rússia, né? E aí o Lenin, ele diz: beleza, bora fazer aqui as teses de abril, como ficaram conhecidas, né? Porque em abril, gente, ele estava lá, exilado ainda, né? Então, as teses do Lenin é muito paz, pão e terra. Isso aqui, esse discurso, ele também vai estar presente aqui no Brasil, lá no Getúlio Vargas. Lembra que a gente tem a UDN, a gente estudou sobre isso, que o lema era paz, pão e terra, porque também tinha uma ideologia socialista. Aí a gente tem a vitória dos bolcheviques, né?
Contra quem? Ó, se liga aqui. Contra essa galera aqui que era aliada do Czar, né? Queriam que o czarismo voltasse. Porque é claro, né? Quando o czar estava no poder, ele gerava benefícios para quem era da galera dele. Então, nós temos aqui a vitória dos bolcheviques e o Lenin, agora sim, ele vai ser o grande líder, né? Nós temos a derrota, né, do Kornilov, que era aí a galera aliada do czarismo, e a queda do Kerensky. E também começa agora o Conselho de Comissários do Povo, em que o presidente é o Lenin. Beleza? Então a gente, ó, 2 fases da Revolução Russa, tudo no mesmo ano, tá certo? De mesmo partido, mas ideologias diferentes. Então, aí, gente, quando o Lenin tá no poder, né? Aí quem tinha saído do poder, que eram os mencheviques, a galera não gostou, óbvio, e vão começar a se organizar. É por isso que começa a guerra civil na Rússia. Que quando a gente fala uma guerra civil, porque é uma guerra dentro do próprio território. Então a guerra agora é entre, né, dentro da própria Rússia, vai de 1918 até 1921, em que os mencheviques não ficaram satisfeitos em perder o comando da Rússia e se aliaram aos aristocratas, que era a antiga família real lá dos czar, né, do czar. Então, assim, apoiados pelo Reino Unido, pela França, pelo Japão e pelos Estados Unidos, gente, países que tinham investido capital na Rússia ou que temiam uma onda socialista se espalhasse em direção ao Ocidente, né? Então, assim, os mencheviques, eles reagiram. E olha como a história ela é muito irônica, né? Porque na Primeira Guerra Mundial, a Rússia, ela é aliada da Inglaterra e da França. Para encerrar? Ah, tá certo, gente. Então, eu vou encerrar aqui a primeira parte da nossa aula e aí na volta eu vou explicar aqui guerra civil na Rússia, tá certo? Então, já já eu tô aqui de volta.